Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Mais um dia aqui. Peraí. Mais um dia ao vivo pela iniciativa do podcast Arte da Conversa. O pessoal está entrando. Quero deixar alguns recados aqui. Esse é o terceiro dia de transmissão ao vivo. A gente está fazendo desde segunda. O primeiro dia foi com o Caio, segundo dia com o Wellington, que foi ontem. Hoje o nosso convidado é o Alan, que deve estar aparecendo aí logo logo. Quem conhece sabe. Mas ele deve estar aparecendo aí logo logo. Salve, salve. Salve Caio, que estava aqui segunda. Bia tá aí também. Lucas entrou agora. Se der pra ficar aí, fica aí. E acompanha nosso bate-papo. Bom, podcast Arte da Conversa. O perfil do podcast pois é, Caio. O perfil do podcast é a arte da conversa. Arroba. Oh, peraí, vixe, me confundi todo agora. Tô tentando ler aqui e falar. Esse negócio é difícil, viu? A arte da conversa.podcast. Esse é o perfil do podcast aqui no Instagram. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se arte da conversa. Então lá você consegue contribuir a partir de R$ 2. É um financiamento coletivo contínuo, então vai debitar aí por mês. Ah, chegou o Alan. Aí debita por mês lá no seu cartão, a forma que você escolher para pagar. A partir de R$ 2 até R$ 10 tem umas recompensas bem massa lá. Entra lá, tá, o link tá na minha bio. Deixa eu convidar ele aqui. O link tá na minha bio. Então, só clicar e ser feliz. Vamos, Alan. Tá certo, mano. Tá certo, Lucas, sem problema, mano. Tá, Vai então. ficar, ó. E aí, tá virado? Aê, aparecer. Só Apareceu, deixar cara. Show. o último recado aqui. Para quem não conseguir ficar até o final, essa live vai ficar no meu story por 24 horas e depois a gente vai lançar algumas pílulas no, no Instagram, no IGTV do podcast Arte da Conversa e no nosso canal no YouTube. Aí vai ficar o bate-papo aqui, a conversa completa. Então, quem quiser ver depois também tem possibilidade. E é isso. Bom, bem-vindo, Alan. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Beleza? Tá me ouvindo bem, Gui? Tô, tô. Tô te Tá? ouvindo, tá Tá. massa. Acho que o pessoal tá ouvindo bem também. Então tá bom. É, Bom, começar. é, Terceiro dia de podcast do tema masculinidade negra. E é uma honra ter você aqui. Obrigado pela presença. Eu quero que você se apresente rapidamente aí para o pessoal. Conta um pouco o que você faz, quem é o Alan e a gente já vai pro assunto. Eu sou o Alan, sou estudante de artes visuais, sou cabeleireiro, sou artista. Sou tanta coisa. Sei lá, nem sei me rotular assim com tanta facilidade, né? É difícil a gente Certo. dizer, né, sobre a gente, é difícil, né? Quando a gente faz um monte É, de é, coisa, dif- fica mais difícil ainda. é Tanto, por difícil. exemplo, no meu currículo eu defino como esteta.
tá lá assim, entendeu? Esteta. As pessoas não entendem o que é esteta, Como? mas é esteta. Esteta? Esteta, que seria uma pessoa que é ligada a todos os lugares da estética, sei lá, design, Ah, moda. tá. É uma pessoa que gosta de todas essas áreas, que caminha por essas Ah, áreas. saquei. Aí, Então mais eu me uma defino palavra aí. assim. Mais uma palavra pro meu vocabulário, eu não sabia não. Não, e eu fiz uma entrevista uma vez e o cara perguntou pra mim: o que é esteta? Esteta é isso, entendeu? É quem avalia, quem tem esse gosto estético pelas coisas, né? Desde Legal. cinema, arte, sei lá. Eu me acho um pouco esteta. Acho um pouco pretencioso essa classificação, mas não tô nem aí, eu sou pretencioso mesmo, então vou classificar É assim. isso, é isso. Mano, vamos pro assunto. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu vou colocar alguns dados aqui que eu levantei. De acordo com a pesquisa Precisamos Falar com os Homens, realizada pela ONU Mulheres e o portal Papo de Homem, 45,5% dos homens eles gostariam de se expressar de modo menos rígido ou agressivo, mas não sabem como. 43,5% dos homens gostariam de ter mais cuidado com a aparência, sem se sentirem julgados, e 65,5% não falam com os amigos sobre medos e sentimentos. Você, ligado à moda, ligado à estética, esteta, como que foi para você? Como que a masculinidade, o assunto masculinidade, chegou para você e como que você entende hoje assim esse assunto? Primeiro masculinidade em geral e aí depois a gente entra na masculinidade negra que é um recorte que é o recorte que a gente está trabalhando aqui. Então, eu estava pensando sobre isso, né? É, eu desde criança sempre fui muito, sei lá, era uma criança meio andrógena, né? Assim, sei lá, eu tinha uma cara meio feminina, meio masculina e tal, então eu era muito confundido com menina, assim, mesmo tendo cabelo curto e tal. Uhum. E eu cresci numa família, assim, meu pai, que eu vi meu pai de saia, eu vi meu pai de unha pintada. Então eu cresci com uma ideia de masculinidade muito fluida. Então era uma coisa que para mim era uma coisa normal, aquela tinha uma certa fluidez. Eu não comecei a me tocar, eu não tinha muitos amigos homens também. E então eu não sabia muito bem o que era isso, assim, essa questão do masculino, né? A questão das imposições. Eu cresci numa família muito igualitária também, assim. A gente não tinha divisões, por exemplo, quem lava a louça é só a sua irmã. Você não sei o que, a gente dividia muitas tarefas, né? Eu tenho uma irmã que é um ano mais velha do que eu, e a gente cresceu muito igual. Então então a questão da masculinidade, que era a questão que eu acho que é a questão maior, que é quando o homem se coloca de uma maneira muito mais impositiva, não passou pela minha criação. Legal. Mas com o passar do tempo, essas coisas vão entrando na nossa vida mesmo que a gente não queira, né? Elas Sim. vão entrando sem a gente perceber que elas estão aí. Porque a gente vive numa sociedade machista e o machismo faz parte do nosso discurso, faz parte da nossa vida e a gente vai incorporando esse discurso, tudo isso no nosso dia a dia sem a gente perceber. Então eu acho que a masculinidade eu percebi o quanto ela era tóxica também quando eu comecei a trabalhar com muitas mulheres. Eu trabalhei com muitas mulheres. Aí as mulheres tinham uma coisa de tipo, a gente está trabalhando junto, mas tinha sempre assim um discursinho meio de rival entre as mulheres que eu comecei a perceber que comigo não tinha. Que quando elas chegavam próximo a mim, esse discurso não existia. Então Uhum. você começa a perceber como a masculinidade ela tem uma força de separação das mulheres, por exemplo, né? De como as mulheres se veem mais e quando tem um homem no rolê, ele se transforma em outra coisa. Sim. E aí se torna outro rolê, assim, aí fica muito difícil de acessar, né? E a gente, querendo ou não, se aproveita disso, né? Porque isso acaba sendo um privilégio para os homens, né? E aí a gente Sim. acaba, sem perceber, a gente está se privilegiando disso, né? Então, em vez da gente lutar contra isso, a gente simplesmente acha aquilo ok e tudo certo. E aí a gente entra naquilo de uma maneira totalmente aceitável, né? E torna algo banal, natural pra gente, porque a gente começa a aceitar. Porque aquilo também beneficia a gente de alguma maneira, né?
Total, total. É o que o Wellington falou ontem. Quando a gente começa nessa reflexão, a gente precisa se despedir de alguns privilégios também, tá ligado? Com certeza. Então, é bem nesse sentido mesmo. Ontem a gente recebeu uma mensagem de uma menina que seguiu, a Bia, eu acho que ela tá até aí, que ela ficou feliz que ontem a gente incluiu o pessoal LGBT, trans, e no assunto, e mal sabia ela que hoje você estaria aqui, você seria o nosso convidado. Você sendo do. Eu tenho muita curiosidade, inclusive, sobre o meio LGBT, sabe? Você sendo gay e negro, como que como que é para você? Você teve contato com essa masculinidade vinda de outros homens, saca? Gays e tal. Como que foi para você essa questão? Eu acho que aí tem uma segunda construção, né, da masculinidade que tem que ser desconstruída. Que aí eu acho que aí você, como eu, como homem negro e gay, aí já sou colocado como, sei lá, meio que uma ideia de macho alfa, né? É colocado essa ideia. Por mais que, sei lá, eu Ah, não me ache nada super masculinizado, por exemplo, aí já entra esse assunto e aí já era. E aí o homem gay já tem que ser pausudo, tem que ser ativo, tem que ser maravilhoso, tem que responder a todas essas questões, porque se ele não responder as questões, ele já é um homem negro meio estranho, né? Ele tem que peraí, ser peraí, gay. peraí. Deu uma travadinha aqui, repete aí. Ah, você também tá meio travando. E agora, melhorou? Não, tá Tá travando legal ainda. para quem Você tá me tá. vendo? Tô te vendo. Para quem tá acompanhando, tá certo, a live, tá tranquila. E, e agora, tá normalizou? Não, você tá meio quadradinho. Mas você tá me vendo? Tô. Você tá me ouvindo? O importante é o Eu som. tô. Eu tô, tô. Então, Eu tô, tô vamos embora, percebendo. vamos embora. Então, repete aí a parte do... Ah, tenta repetir tudo, porque ele começou a Não, travar bem quando então, ele começou a falar. é o que eu acho que a masculinidade no homem gay e negro, ela é colocada de uma maneira mais viril, assim, entendeu? Ela tem uma questão da Uhum. virilidade mais alta, assim, você tem que ser. Então, se você, sei lá, se você for passivo, já é uma classificação que você não tá. Você tá com, um homem Sim, negro passivo? Como assim? Ele tem que ser ativo, porque ele tem que ser, ele tem que dominar o rolê. Ah, mas ele tem que ter a piroca grande. Ah, mas ele tem que ter isso. Ah, não sei o quê. E a gente, e isso passa pelo lugar da hipersexualização do corpo negro, né? Do corpo do homem negro, independente se ele ser gay ou não, ele passa por esse lugar. Mas eu acho que sim. dentro do universo gay isso fica mais evidente, né? Porque, por exemplo, as mulheres elas não, esse discurso para as mulheres ele funciona de outra maneira, né? Eu não sei dizer exatamente como funciona para as mulheres, mas eu acredito que funciona de outra maneira, é diferente para os homens. De homem para Sim. homem, aí o rolê vira outro, né? Então, esse homem passa por esse lugar. Eu, por exemplo, esses dias estava assistindo uns vídeos e eu tava pensando assim, nossa, mas por que será que eu não ficava com tanta gente na balada quando eu era mais jovem e tal? Eu nunca tinha me tocado disso, que era porque eu era negro. Que eu sou negro, Uhum. né? Era não, porque eu continuo sendo. Porque eu sou preto. Sim. Isso muda, né? Isso muda. As pessoas não olham pra gente com um olhar de beleza. Tem essa questão. E no mundo gay é a mesma coisa. E aí eu acho que no mundo gay ainda pode ser pior, porque eu acho que os homens gays que são homens gays negros que são vendidos para a sociedade são menos, né? Por exemplo, se a gente pensar que existem homens gays, homens héteros negros vendidos para a sociedade, a gente vai imaginar um monte. Que tem uma imagem, sei lá, até quando vocês estavam conversando, quando você conversou com o Caio, sobre o Mike B. George, por exemplo, ele é um homem negro hétero e ele tem um estereótipo. E quem é o homem negro gay que tem um estereótipo? Quem que é que a gente conhece? Não tem. Esse homem não existe. Ah, sim. Então, logicamente, essa mesma ideia desse homem hétero passa pro homem gay, né? Da supermasculinidade, do foda, do gostoso, da nananã. E a gente fica nesse lugar, né?
E aí se sim, desconstruir, sair desse lugar é muito difícil, né? Porque sim, de volta é um lugar de privilégio. sim, De certa total, maneira é um lugar de privilégio. mesmo que seja uma coisa é, prejudicial, né? A gente ainda se Com certeza. privilegia de algumas, em alguns momentos, assim. Como que Com foi certeza. para você? Eu fiz moda, eu comecei essa desconstrução, assim. Eu ainda nem entendia o termo masculinidade, nem passava no meu radar esse termo, mas quando eu olho para trás, foi quando eu comecei a desconstruir certos, certos preconceitos, saca? Porque a moda a gente entende que. A gente não, a sociedade, assim, menos, mas na época que eu comecei, entendi. Todo mundo me perguntava se eu era gay. Já começava por aí. Perguntava, ah, você faz o quê? Eu falava, ah, eu estudo moda e tal, não sei o quê. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta, você é gay? Sabe, tipo, mano, fato, tá ligado? Fato. E eu já sabia que viria essa pergunta. Mas como eu queria estudar, eu falei, mano, eu vou precisar. Isso não vai poder ser um problema pra mim, tá ligado? Se as pessoas acharem ou não, caguei, saca? Eu vou ter que seguir aqui porque eu quero estudar isso. E foi isso. Eu comecei, tinha muitas mulheres, na verdade, a maioria, grande maioria, eram mulheres. E os homens que tinham eram gays. Raras as exceções, que era eu e, sei lá, se tivesse mais, seria um ou dois. Assim, numa sala de, sei lá, de 40 pessoas, saca? E aí tinha 10 homens, 3 eram héteros, contando comigo. Então eu precisei é, começar a desconstruir isso, e aí voltando, hoje eu entendo que eu estava pensando nessa masculinidade, em como que era. Eu comecei a não ligar para, tipo, a dar beijo no rosto para mim já não era mais um problema, que muitas vezes é um problema, como como a gente falou aqui nos outros dias, a gente tem a gente é educado a não demonstrar o afeto, tá ligado? E muitas coisas que a gente reproduz que pode parecer feminino, ou quando você é homem, você reproduz isso, você sai como sendo o bichinha, saca? Ou, ah, é viado, não sei o quê. Então, na época da faculdade, eu comecei a desconstruir isso e falei, mano, quer saber? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu comecei a me cuidar mais também. Só que antes disso tinha até um preconceito meu, assim, com o dito metrosexual, não lembro o termo, mas esse cara que se É, cuida. metrosexual. Esse cara que se cuida, que se influencia e tal. Eu comecei a me cuidar mais. E aí hoje eu entendo que todas essas coisas que eu desconstruí nesse período faziam parte dessa masculinidade tóxica, dessa masculinidade que é imposta pelo machismo, saca? Então, como que foi para você? Você já está nessa área da moda há um bom tempo, mas como que foi essa essa aceitação, tipo, esse entendimento, tá ligado? Você falou que na sua família sempre foi bem fluido, então você já cresceu com essa coisa de não existe feminino nem masculino, saca? Todo mundo pode se expressar e são apenas personalidades, saca? E como que foi pra você essa descoberta e como que é hoje pra você?
essa questão. Eu acho que a moda foi um momento também de muito autoconhecimento para mim, vamos dizer assim. Eu acho que quando eu entrei na moda, eu entrei com uma percepção. Na verdade, não sei nem o que eu estava percebendo, né? Porque eu era muito novo e não tinha muito Sim. dessas discussões. Eu sempre fui uma pessoa muito de fazer. Então, eu fui fazer sem perceber muito o que estava acontecendo. E há um tempo atrás eu até estava refletindo sobre isso. Eu acho que a moda foi importante para a minha desconstrução é, da beleza mesmo, assim, uma desconstrução muito pessoal minha de saber quem eu sou. Eu acho que esse caminho foi trilhado pela moda, assim. Eu acho que a moda me ajudou a me encontrar nesse sentido. E aí o que acontece? Na moda você encontra os seus, né? Porque aí é o que você É, falou, tem muito mais gays na moda, muito mais homens héteros desconstruídos. Então você assim, você tá em outro universo, né? Você entra num mundo paralelo. Você fala, nossa, que legal. Aí você vai para os rolês da moda, são outras pessoas. Para outro lugar, né? Você tá em outro lugar. Muito diferente de um outro dos lugares mais normativos, porque a moda até quem é hétero, por exemplo, é bem menos normativo do que em qualquer outro lugar, né? Do que qualquer outro ambiente. sim, Outros ambientes eles são mais tóxicos, por exemplo. Então eu acho que, sei lá, eu acho que dentro de um ambiente da moda, dois homens héteros podem se beijar, dar um beijo no rosto e vai estar tudo ok. Ninguém vai zoar com eles, ninguém vai rir, ninguém vai não sei o quê. Então esses homens também, de certa maneira, eles se desconstroem porque eles sentem mais à vontade nesse ambiente, né? E foi a mesma coisa comigo. Então eu me senti em casa, assim. O rolê é esse, que legal, todo mundo tá aqui. E todo mundo se respeita, de certa maneira. Eu acho que existe um respeito muito grande da galera da moda. E eu acho que isso fez também com que eu me enxergasse de outro jeito. sim, Porém, tem um problema muito grande, né? Que a gente não chegou ainda nesse assunto, mas que é o problema da branquitude, né? A moda é muito branca. E aí a gente consegue desconstruir, às vezes, as ideias de gênero, mas a gente não consegue desconstruir as ideias raciais, né? Porque aí, em algum momento, eles são racistas, o discurso chega é, ofensivo e eles acham que é só uma coisa engraçadinha. Você não é negro, você é moreno, você não é moreno, você é, sei lá, mulato, sei lá, você se transforma em outras coisas, mas você não é negro, né? Quando você é negro, você tem que ser retinto e modelo, que aí sim, você se transforma em outra, aí a sua categoria é outra, você é exótico, né? sim, Aí você vira exótico. Ai, como você é exótico. Ai, como isso, eu não sei o quê. E aí você se transforma numa outra pessoa, que é um outro problema. Mas pensando na questão da masculinidade, eu acho que a moda ela ajuda a desconstruir isso. Porque o que não é, não funciona, né? Ah, o Lucas falou aqui, sim. o que é branco no Ocidente. É verdade, né? O que é branco no Ocidente? O que é branco aqui? Ninguém, né? Todo mundo é miscigenado aqui, né? Não dá para também dizer, ah, eu sou ariano, né? Sou de raça pura. Agora somos todos assim, as pessoas são todas misturadas, mas é porque é uma questão que também fica muito colocada como delicada. As pessoas não conseguem também se expressar se elas chamam você de negro e isso pode ser ofensivo. Você chama você de preto, ou se ela chama você de moreno, ela não sabe se expressar, não precisa chamar de nada, né? Porque a gente não fica chamando, ah, sua branca, ou É, branquinha, ou branco, a gente não chama. Não tem necessidade nenhuma de chamar do que você quiser. Pode chamar pelo nome mesmo, que eu acho que já é um bom começo, né? Você chama a pessoa sim, pelo nome, tá tudo certo. Não precisa classificar ela como as outras coisas. Se chamar pelo nome, a gente já entende. total. E aí, entrando agora para a masculinidade com o recorte da negritude, a masculinidade negra, como que você enxerga isso hoje, assim, a necessidade da gente falar sobre isso entre nós, negros, e também entre na sociedade como um todo, assim? Nossa, eu acho que é um momento, assim, crucial pra gente falar sobre isso, né? Acho que até esse momento que a gente tá vivendo de confinamento, né? É bom pra gente refletir sobre essas coisas, as pessoas entenderem. Entendeu? E aí você fica meio. A gente não entende muito bem o que está acontecendo. Eu estava até conversando sobre isso hoje, com a Adalberto, questão sobre as questões dos lugares de privilégio, né? Então, sei lá, vamos pensar. Se uma pessoa que sempre foi branca, sempre foi branca não, ela é branca, a história sempre foi contada por um viés branco, vamos dizer assim, né? Um viés europeu, o viés do homem heterossexual branco, que sempre conta as histórias dele, do jeito que ele quer. Quando alguém questiona isso, ele fica meio estressado, né? Ele fica meio bravinho, ele fica meio tipo, ah, como assim? Não, mas esse jeito que tá certo. Não, a gente não acha.
Quando você começa a trocar as palavras de lugar, ai, mas não, mas essa palavra eu sempre falei, eu vou continuar falando. Por que eu tenho que parar de falar criado mudo? Criado mudo é racista, mas eu vou continuar falando, e daí? Não quero saber o que você acha disso ou não. Tudo bem, mas é uma palavra racista, a gente tem que tentar reinterpretar, interpretar sempre o que a gente está dizendo, isso é importantíssimo. E eu acho que dentro dessa questão entra uma coisa super importante, que é tentar entender quem você é dentro disso. Então é super importante que os homens negros conversem com os homens brancos para eles entenderem quem eles são dentro dessa ideia, né? Porque eles também não entendem. Muitas vezes eles não entendem que eles estão sendo opressores, né? Sim, Eles entendem que é só um discurso normal. É um discurso, eu vou falar isso aqui e acabou. Eu não tô sendo opressor, não estou oprimindo ninguém. Quando ao contrário, ele está oprimindo sim muitas pessoas. E aí a gente vai para o lugar que eu acho super foda, assim, super importante, que eu falo o tempo todo, que é o lugar da representatividade. Representatividade sim. importa? Importa e muito. Muito mais vezes 55 as pessoas não têm noção de quanto isso importa. Eu estava um dia no banheiro de um cinema e eu tava de tranças já, e aí tava num momento de Pantera Negra. E um pai negro entrou no banheiro e perguntou para mim: Ah, é fácil fazer essas tranças porque meu filho quer fazer as tranças. Porque ele viu Pantera Negra lá e ele adorou, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: Nossa, é o máximo, não sei o que, não sei o que. E a gente puxou um papo por conta das tranças. E olha o quanto representa para aquela criança aquilo bobo, que é um super-herói que teoricamente seria bobo, ali num universo, mas ele tem tranças. Entende? Isso é uma coisa gigantesca que as pessoas não conseguem entender. Então, eu acho que essa desconstrução ela começa a partir do momento que a gente começa a entender que a representatividade é importante, sim. Enquanto não Sim. tiver gente negra em todos os lugares, não vai resolver as coisas. A gente não vai conseguir se ver representado. E o que eu sempre digo também, o grande outro problema maior, gigantesco, é os lugares de poder. Enquanto homens negros e mulheres negras não acessarem lugares de poder, não adianta a gente ficar discutindo isso, porque vai ser bobo. Sabe? Enquanto a gente, como pessoas negras, votarmos em pessoas brancas para eleger certos cargos, a gente vai continuar não vai ser resolvido. A gente tem que colocar pessoas negras lá. A gente tem que ser representado por elas também, se sentir representado por elas. E a partir desse momento, essa masculinidade também começa a ser desconstruída, porque esses homens negros que vão estar nesse espaço vão começar a debater coisas com esses homens brancos que vão achar que eles estão loucos. Não, eles não estão loucos. Sabe? Um homem negro que vem da periferia, que sabe que é violenta, a polícia é violenta contra as pessoas negras. Tem relatos de policiais que estavam rasgando o dinheiro das pessoas por serem negras dentro da periferia. Isso aconteceu há meses atrás. Não é uma Sim. coisa que aconteceu há 30. Entendeu? Como é que um homem branco, classe média, vai entender essa realidade? Ele não vai entender essa realidade. Porque ele não participa dessa realidade. Não adianta a gente. Então, imagina uma pessoa junto com essa pessoa desconstruindo essas ideias. Então, é necessário trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, Sim. é o que você perguntou. Não é só uma questão para a comunidade negra perceber quem ela é, mas é uma questão das pessoas brancas perceberem os racismos que elas cometem sem perceber. Porque muitas vezes elas cometem porque para elas é normal, né? Ai, não, isso aqui é normal. Chamar um cara de negão é normal, é normal, né? Eu estava com o Adalberto discutindo esses dias, tem um cara que trabalha aqui na rua, que ele, se eu não me engano, ele é haitiano. E ele tem um nome, o nome dele, se eu não me engano, é Kiliku. E o nome dele é Kiliku, tal, ele vende umas coisinhas, tal, enfim. E agora ele começou a vender e a gente percebeu que a placa dele mudou o nome dele para Negão. Vixe. Então ele colocou lá Negão. A plaquinha dele agora é Negão. Por quê? Porque o nome dele, Kiliku, não é nome. Entendeu? Ele não tem nome. Ele é Negão. Né? O que a gente combinou antes atrás. Então, como é que eu Sim. desconstruo essa ideia de que as pessoas têm que ser chamadas pelo nome, que elas têm outro status, entendeu? Para um homem branco isso é normal. Para um homem não vamos chamar a pessoa de negão. Mas para um homem branco não é normal chamar outra pessoa de brancão, né? Eu nunca vi. Não sei se Sim. existe esse termo. E aí, brancão? E aí, branco, não sei o quê? Você é branco? Eu nunca vi. Mas os homens negros são colocados nessa colocação, nesse status. Porque para é uma coisa normal. Porque está normatizado, né? Enquanto a gente não sair desse lugar, a gente não vai conseguir mudar as esferas dos debates. Total. Tira quando você é, reduz o outro, e geralmente isso acontece com a gente, a uma coisa só, você tira toda a individualidade e toda a identidade da pessoa, tá ligado? É o que o Elton colocou aqui, você desumaniza, porque você já não é mais um indivíduo, você é Sim, mais um negão, tá ligado? É exatamente. tipo, como se eles
É, como se eles, se a gente fosse uma coisa só, tá ligado? É todo mundo igual, é tudo uma coisa só, Puta, saca? E o Lucas comentou aqui um pouco atrás, é, que ele tá racializando mesmo os brancos e tal. Por quê? Porque, mano, é isso. Eles se entendem como o padrão, tá ligado? Existem negros, existem asiáticos, existem africanos, existem, enfim, sei lá, existem um monte de indígenas. indígenas, mas não existe branco, porque, Não. porque tipo, para eles são padrão. Só que é muito importante você começar a colocar, a mostrar que eles também são uma raça, a branquitude também existe, assim como existe a negritude, tá ligado? E a gente precisa discutir tudo isso. E, e é muito foda, mano, porque é o que você falou, quando a gente não tem pessoas negras no poder que vai questionar e vai levantar essa pauta nos lugares, isso não vai mudar, mano. O Wellington perguntou quantos governadores negros temos atualmente. Eu não sei, velho. Eu não conheço nenhum. Eu acho que a Eu não gente tem, sei. sei lá, a gente tem um, Flávio Dino. Será que o Flávio Dino é negro, né? A gente tem um, é o que eu Eu não lembro. sei de onde que ele é. Mauá? Não, Flávio Dino é governador do Maranhão. Ah, não, Mauá é uma cidade. Eu tô viajando. Viajei, mano. Mas não sei se ele é negro também não. Não sei se a gente Não, pode classificar ele mas, como negro. tipo, então, ele pode até ser, mas aí entra a questão de você se entender como negro, tá ligado? Que Você é, se. que é outro É, lugar, né, também, né? Ih, aí já é outro rolê. Ixi, é outra fita, entendeu? Porque, outro lugar. mano, você pode ser negro, você é negro e tal, mas como a gente é educado nessa, né, pela cultura branca, a gente não. Muitas vezes a gente não se reconhece, tá ligado? A gente passa por esse lugar de caralho, o que que eu sou? Tipo, ou não questiona, sabe? Essas, todos esses preconceitos que a gente reproduz diariamente e tal, como, como cultura mesmo. Eu já reproduzi muito e hoje eu ainda reproduzo e é triste, tá ligado? Mas eu tento não. Mas eu tô alerta, eu tô atento, assim, pro que acontece, saca? Pra como eu reajo diante de alguma situação que é meio que padrão reagir porque, sei lá, vi um cara preto na rua, saca? De, de boné ou capuz, mesmo eu, sendo negro, usando boné, usando capuz, eu já reproduzi muito isso, tá ligado? De tipo, puta, tem que ficar alerta, sacou? Só que hoje eu tô consciente do que eu tô, de como eu tô agindo. Tipo, porra, por que que eu tô agindo assim, saca? Que é uma parada que já foi colocada na nossa cabeça, mano, pra gente reagir assim, tá ligado? E a gente está E sendo o tempo todo estimulado com isso também, né? Com essas informações. Se a gente for pensar na mídia, se a gente, sei lá, se a gente for assistir uma novela hoje, o bandido provavelmente é negro, né? sim, Quem tá fazendo o assalto lá é um ator negro, tal, é sempre. Então, acaba que toda essa subjetividade foi construída na nossa cabeça de uma maneira sem a gente perceber, né? Entre aspas, né? total. Eu vi que outro dia o Wellington postou uma. Tipo um casting lá de uma mulher tava fazendo um casting. E aí ela colocou, tipo, se você tem aparência de presidiário, tá ligado? Mano, bizarro, velho. Bizarro. Eu li aquilo e eu falei, mano, como assim, truta? Como assim que isso tá acontecendo, tá ligado? Tá acontecendo, é século XXI ainda, né? Que é mais Nossa, legal, né? Século XXI isso tá acontecendo.
Total, e o Wellington colocou aqui que quando é tipo, um bandido branco, o pessoal estranha, tá ligado? Sim. Acha estranho. E, mano, isso é muito foda, é muito foda. É, é muito. A conversa é isso, a gente começou falando de masculinidade e tal, e o tema é masculinidade negra, mas não tem como a gente abordar a masculinidade negra, falar sobre isso sem falar sobre o racismo, sem falar sobre. Não tem como, tá ligado? Então a gente Não. vai mesmo por isso e fala, e a galera tá super ativa aqui, tá meio foda de acompanhar, tá meio foda de acompanhar, mas o pessoal, o Lucas falou que o Flávio Dino, Ah, né? agora Acho que eu que vi que é. é feio. Ele é do governador do Maranhão e também tem no Piauí, eu acho, a governadora do Rio Grande do Norte. Isso é, porra, é muito triste, isso, porque é muito triste eu não saber, tá ligado? Porque são pessoas que, que representam o nosso povo, tá ligado? E é triste eu não saber quais negros estão nesse lugar de poder. Hoje, como eu atuo na área dos negócios e tal, eu procuro referências nessas áreas. Porém, é muito difícil eu ter referência dentro do Brasil. Eu busco muita referência nos Estados Unidos, porque lá eu, eu entendo que eu vejo que a comunidade negra tá num patamar diferente, saca? Tá num esclarecimento diferente, assim, de poder. Eles já estão em lugares de mais poder, tá ligado? Então eu busco muita referência fora, saca? Agora, com relação à masculinidade, eu tô tendo acesso a uma galera bem bacana aqui que tá questionando, que tá discutindo sobre masculinidade negra. Inclusive, o Caio falou de um professor aqui, que é o Caio César, que eu vi uns vídeos dele hoje. Tem o Túlio Custódio também que discute isso. Hoje você tem consumido o que, assim? Como que você aborda esse tema uma questão mais acadêmica, uma questão mais de estudo? Segue alguém? Se acompanha Então, alguém? Isso. eu acompanho muitos artistas, né? Então eu tô sempre procurando os artistas negros, né? Eu tenho e já faz um tempo que eu tenho ido por esse caminho, assim, tipo, ah, será que essa pessoa me representa? Ah, não me representa, então, tchau, beijo, não me interessa estar aqui. Então, muitos artistas negros, né, eu tenho seguido, assim. Um artista que eu acho interessante é o No Martins, não sei se vocês conhecem ele, é um artista Conheço. que eu sigo que ele faz uns questionamentos muito. O trabalho dele é incrível, né? O trabalho Sim, dele já é muito legal, mas o que ele fala também é muito legal. Ele fala muito sobre esse lugar do homem, né? E muito do lugar tá muito colocado, né? Nas obras dele isso, né? sim. A questão racial é muito colocada também. Eu acho o trabalho dele muito legal. E aí, sei Legal. lá, em questão de que eu acho que quem está fazendo um trabalho importante, por exemplo, eu acho que é o Hélio Menezes, que é curador. Eu acho assim que é impensável assim o trabalho dele há, sei lá, 10 anos atrás. Há 10, 12, a gente tem um curador que fez uma exposição gigantesca, sabe? Tudo bem que não era o coordenador geral da exposição, mas não importa. Era um curador negro, trazendo pessoas negras, convidando. E assim, não é um curador branco que está convidando pessoas negras que são hypes. É um curador negro que está convidando pessoas que são negras. Isso é muito importante, né? Muito. E um homem gay, negro lá fazendo. Esse é um outro lugar, né? Claro que a gente Sim, não pode esquecer que o lugar da arte também é um lugar mais aberto, né? A gente falou aqui da moda. A arte é um lugar mais aberto a isso. Mas mesmo assim, mesmo essa pessoa estando ali, ela já representa muita coisa pra gente, né? Porque ela já saiu de um outro espaço e já
e conseguiu penetrar outras ideias, né? Então, esse espaço que ela Sim. tá é nesse caminho. Mas, por exemplo, eu gosto muito de design e arquitetura. E, por exemplo, em arquitetura é quase impossível. Eu praticamente não encontrei um arquiteto que seja de destaque negro. Eu estava pesquisando esses dias e eu não achei ninguém. Não tem, assim. Tem um cara. Eu não lembro o nome dele, depois eu vou postar o Insta dele. Acho que é Valmore. Ele é um cara. Ele é egípcio e ele mora na França. Ele é um designer de produto. Ele é o único designer de produto negro que eu conheço. Eu não Foda. conheço design, eu não conheço homens designers de produto, por exemplo, negros, nem mulheres, né? Mulheres, então, são muito, muito difíceis. É, sei lá, se a gente for pensar até a história de design, por exemplo, eu fico vendo história e tal, todos os grandes nomes são sempre são pessoas brancas, não tem pessoas negras nesse quesito. Por exemplo, na arte a gente tem mais, né? Mas no design, por exemplo, que aí já vai se tornando cada vez mais elitizado, né? Vai Sim, ficando mais elitizado, então os negros vão desaparecendo. Porque se a gente for pensar, sei lá, no campo da música, tem um monte de negros na música. Mas a música é uma coisa de contracultura, né? Muito da música surgiu para ser contra aquilo que já estava vigente, né? Agora, o total. design, por exemplo, é uma coisa grande, é uma coisa sofisticada, é uma coisa que é difícil de entrar nesse ambiente, né? É uma coisa tida como muito melhor do que as outras, tal. Nós apreciamos design, é uma coisa das pessoas brancas, né? Do design de joias, de Sim. qualquer tipo de design, né? Então a E gente até já a gente, agora eu entrando no mercado de arte e tal, também por mais que a gente tenha artistas negros muito bons, tem o No Martins, que você falou, tem o Robinho Santana também, que eu acompanho, que são pessoas, são artistas foda, sim. Eu tô dando só dois exemplos. Mas que quando você olha para uma galeria, o No Martins ele já, pelo menos que eu saiba, ele conseguiu acessar algumas galerias, sim. exposições maiores e tal, mas é pouquíssimo, tá ligado? A parcela. Quando a gente vê que nós somos mais da metade do, da população brasileira. E tipo, quando você vai para o mercado de arte, tem um, dois, cinco que seja, tá ligado? Artistas negros que são representados por galeria, que tem tem esse peso dentro do mundo da arte, né? Mais voltado para artes plásticas, né? É pouquíssimo, mano. E aí você fala, caramba, mas existem pessoas negras, artistas negros, que fazem um trabalho foda, tá ligado? Mas é que não tem um interesse. Por quê? Porque não existem não existem pessoas com poder que dá lá, que assina o cheque, que são pretas, tá ligado? Com certeza. Então isso é muito foda, é muito foda. O Wellington ontem ele falou que ele começou a questionar, a falar sobre masculinidade. Quando ele fez a faculdade, ele participou do movimento negro e tal. Como que é? Você hoje estuda artes visuais, como que é dentro da academia? Como que é dentro da universidade? Tanto a questão da masculinidade, quanto a questão racial, como que funciona, mano? Então, eu vejo que na academia a gente discute pouco também, viu? Eu acho que a gente discute muito pouco. Na sala de aula a gente discute pouco. Na sala de aula eu tenho em grande maioria, eu não tive nenhum professor negro, por exemplo. Então, eu não tive nenhum professor negro. Um professor negro que eu teria aula foi demitido no semestre passado, seria um professor desse semestre, então ele, esse professor estava sempre pela faculdade. E todas as questões, a gente discutiu muito, por exemplo, sobre racismo. Todas as discussões foram com professores brancos. A gente discutiu algumas questões raciais com professores brancos, não tinham professores negros que representavam isso. Artistas, a gente, até mesmo as questões, a gente está falando que tem muitos artistas, mas a gente caminha por um caminho da arte europeia, e a gente só vê artista branco. A gente caminha, às vezes, por um lugar dos artistas latino-americanos, a gente consegue desconstruir isso, a gente vê alguns artistas negros tal, e latinos aqui, mas também tem muitos artistas brancos.
Eu acho que mesmo dentro da academia, esse discurso é muito passado muito batido, não interessa muito, assim, sabe? Não interessa porque de volta são homens brancos que estão lá dando aula para mim, dando aula para não só para mim como para um monte de gente, né? E aí eles, para que interessa essa discussão, né? Para eles não interessa. Interessa a o movimento eurocêntrico que eles entenderam. E, por exemplo, na questão da masculinidade, eu já acho que já é um curso mais democrático, por exemplo. Eu tenho, sei lá, eu tenho na minha sala, sei lá, muitos homens gays. Tem muitos homens gays, mas assim, mas dentro da sala eu tenho, sei lá, eu mais, sei lá, mais 5 pessoas que são negras dentro de uma sala de aula toda. As outras pessoas são brancas. E aí também, aí a questão do homem não fica assim evidente de uma maneira clara, vamos dizer assim. Vamos falar assim entre os meus colegas, mas, por exemplo, eu tenho percebido, ultimamente até já discuti isso aqui com o Adalberto, tal, a gente discute um pouco isso, que é sobre... Eu percebo que às vezes quando eu vou falar, a minha voz ela não é tão válida assim. Quando eu estou conversando com um grupo onde tem homens. Eu sinto que... Ah, tá bom. Obrigado pela sua opinião. Entende? Às vezes eu estou falando coisas que, na minha opinião, acho que são coerentes, tal, mas eu sinto que existe um certo, tá bom, entendi. Faz diferente. Como se o seu trabalho fosse, não se o seu trabalho fosse menor, mas que o seu trabalho não fosse tão relevante, porque, enfim, é um homem gay que está falando sobre isso, tal, tal, tal. Então talvez não seja tão relevante. Talvez o que ele esteja dizendo não seja tão importante. Eu tenho percebido isso um pouco dos colegas de sala, assim, né? Dos meninos que eu conversei, e eu senti, né? Falei, mas será que eles estão sendo homofóbicos? Aí eu Adalberto, claro que eles estão sendo homofóbicos. Eles são homofóbicos. Mesmo sem eles quererem ser homofóbicos, eles são homofóbicos. E aí eu percebo. E aí, por exemplo, eu sou muito mais escutado por homens negros, por exemplo. Tem homens que às vezes eu tô falando, eles me escutam, mesmo sendo hétero, eu percebo que tem uma troca diferente. Porque quando eu tô conversando com um homem branco, hétero, eu percebo que a troca não é a mesma, entende? Tem uma troca que rola ali uma coisa da masculinidade, porque você não é o homem ideal, você não é o que a gente tem como masculino. Por mais que eu sinta que eles queiram desconstruir isso, mas às vezes eu entro em certas discussões, por exemplo, eu discuto muito sobre machismo, né? E a gente está discutindo sobre machismo, sobre não sei o quê, e aí eles falam, mas a mulher também quer isso. Tá bom. E aí quer descredibilizar o que você está falando. Mas a mulher. Eu estava discutindo uma vez sobre transar sem camisinha, né? Dizendo que, sei lá, que os homens às vezes querem isso tal, e a mulher não quer. E aí ele fala, mas a mulher ela também às vezes quer. Como se, tipo, mas a mulher também é culpada. Mas a mulher também faz isso. Então existe uma certa masculinidade que está ali ainda, mas que não está desconstruída, né? Tá se desconstruindo, mas que não faz muito sentido para eles. E Aham. talvez não faça muito sentido porque está vindo da voz de um homem negro, gay, discutir esses assuntos. Talvez se um homem branco, ou um professor ou alguém com outro patamar discutir esse tipo de assunto, talvez para eles esse assunto se torne mais relevante. Sim. Porque vem de uma voz que é mais relevante do que a minha. Que é uma voz de um... O que ele está falando, né? Tipo, oi, né? Mas eu Sim. acho que aí descredibiliza um pouco do que eu estou dizendo. Como se o que eles estivessem falando tivesse mais validade. Então, na academia eu sinto um pouco disso, assim, dessa questão da validação da sua voz. Aham. Na minha sala tem até que tem bastante negros, tem bastante homens também, mas a gente não discute nada disso, tá ligado? Nada. Eu faço processos gerenciais, é um curso mais voltado para a gestão do negócio e tal. Mas a gente falou aqui que, tipo, você tá num lugar, numa posição de poder, você ser um gerente, saca? Você fazer a gestão de um negócio, é muito importante que você tenha representatividade também. Mas a gente discute muito pouco sobre isso, tá ligado? Parece que tem um medo, parece que os professores têm medo de entrar no assunto, parece, saca, um receio de falar uma coisa. Muitas vezes eu sinto que os professores eles têm muito tato assim para falar. É compreensível, porque, enfim, eles estão
dando aula para infinitas personalidades, tipos de pessoas e tal, mas a gente não. Puta, é um assunto que tem que ser falado, tá ligado? Eu sinto muita falta disso, às vezes eu dou umas cutucadas, assim, mas. Pode passar, amor. Tá bom. Às vezes. Oi, amigo, vou ficar aqui do lado. Às vezes a gente. Eu dou umas cutucadas, mas não prossegue muito, tá ligado? Já tentei entrar em algumas questões de religião lá, cutucar e tal, mas não flui muito, saca? Mas é isso, a gente não discute nada disso dentro de aula, dentro da sala de aula, assim. Não discute política. Mano, são assuntos. A gente tá lá pra criar para a gente construir a nossa ideia, construir essas conceitos e tal, tá ligado? Então a gente precisa discutir. De lá vão sair pessoas que vão contratar, por exemplo, que é da área de RH. E esse assunto tem que estar vivo em todos os lugares, não é? É claro que assim, a gente está falando da arte, mas você estava dando o exemplo do financeiro, tem que sair daí também, entendeu? É daí, é da arquitetura, é de tudo, é de todos os lugares. Esse discurso tem que estar ativo, né? Não adianta vir esse discurso só de um lugar e os outros, mas não sei o quê, porque senão não muda, Não muda. né? Tipo, Senão não muda, senão não muda. a arte, a gente tem essa abertura porque a arte é isso, é contestar, é tipo evidenciar o que tá, sei lá, de errado, o que tá de ruim, sabe? É contestar. A arte é isso. É para levar a reflexão, tá ligado? Então, no seu curso, talvez seja mais possível que isso aconteça, esses debates. Mas no meu, mano, é raríssimo, tá ligado? Só que de lá vão sair presidentes de empresa, de lá vão sair gerentes de RH, que é quem faz o recrutamento, tá ligado? Quem seleciona as pessoas para entrar. Então isso precisa estar na pauta, tá ligado? Porque se não tiver na pauta, não vai mudar. É o que você falou, mano. Então, e eu acho que a nossa geração é uma geração que está discutindo muito isso, né? Eu tenho um aluno mais de 16 anos, um aluno meu de cabelo, acho que ele tinha 17 anos. E aí ele falou pra mim que ele foi ficar com a menina, e a menina não sei o que aconteceu lá, eles discutiram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí umas amigas da menina falaram pra ele, macho escroto, você é macho escroto. E aí classificaram ele como macho escroto, porque ele ficou com uma outra menina, não sei o que, enfim, papo de adolescente. Mas eu percebi o quanto essa geração mais nova já está discutindo isso, né? Enquanto essa geração ela também já está colocando isso em pauta. Não é uma coisa no nosso tempo isso não era colocado na escola. Você acha que alguém chamava uma menina chamada macho escroto? O que é macho escroto? O quê? Hã? Não era uma classificação que existia, né? Agora essa Sim, masculinidade está sendo questionada. Eu acho que até mesmo uma questão da masculinidade que eu acho que está bastante, que precisa ser discutida, é a questão visual da masculinidade, né? Eu acho que a masculinidade, eu acho que um dos grandes problemas está aí também. É essa questão de que visualmente mesmo, assim, vamos dizer que, por exemplo, que a mulher ela precisa, vamos colocar assim, que a mulher ela não tem pelos e o homem tem pelos, né? E por que isso, né? Quem classificou isso? Por que que uma mulher que não se depila, ela não pode ser uma mulher feminina? Ela deixa de ser feminina porque ela tem pelos no corpo. Um homem que não entende. Então esse lugar da onde está o masculino e o feminino também tem que ser quebrado, né? Tem que ser, sim, a partir do momento que esse hibridismo acontece, assim, que fica uma coisa mais híbrida, que você não percebe, que aí vem até essa questão que a moda trouxe da roupa sem gênero, né? É sim, uma roupa que não tem gênero, que pode vestir qualquer pessoa. Tá, tudo bem, ela pode vestir qualquer pessoa. Concordamos. Mas a sociedade vai ver essas pessoas de que maneira? Porque se uma mulher tiver com que mais masculinizada, ela é lésbica. Se um homem sim, tiver com que mais feminino, ele é gay. Então já daí já tem alguma coisa errada, né? Então essa total. roupa sem gênero ela vai trazer para esse lugar, por exemplo. Então essas imagens elas vão começar a se desconstruir. Quando que a gente vai desconstruir essa imagem? Esse Sim, padrão.
de homem, homem tem que fazer isso e mulher tem que fazer aquilo. Homem é o que usa isso, mulher que usa aquilo. Isso não existe. Isso não existe, não. Isso não pode continuar existindo. Porque se isso continuar existindo, vai ser um limitador do gênero e a masculinidade sempre colocada como em outro lugar, né? Então, sei lá, Sim, quando o homem usa saia, por exemplo, sei lá, o Rincon Sapiência, um cantor, ele adora, tá sempre de saia, não sei o que, não sei o que. Você olha aquela imagem, ele é um homem super masculino, masculinizado, e ele tá com uma saia. E aí, você vai falar o quê? Você vai falar que ele é gay? Ah, não sei o que lá, mas então, talvez um monte de homem olhe ele e fale, ah, mas se ele colocou saia, eu posso colocar também. Então, sim, o quanto a roupa também pode influenciar nisso, né? Enquanto a roupa, ela pode não, ela é uma influenciadora geral, é ela que demarca. Homens são isso e mulheres são aquilo. Porque quando a gente está visualizando, é isso que a gente consegue ver. Quando a pessoa vai falar, quando a pessoa expressa a opinião dela, a gente muda os conceitos, mas o conceito vigente que a gente enxerga é o que ela está usando, né? O que ela está usando para certo. entrega. Se tá vindo uma É, pessoa de vestido, e aí? Aí a gente não consegue desconstruir muito isso. Teve aquele ator que fez Bacurau, que eu esqueci o nome dele uhum, agora, que ele foi no prêmio da GQ. sim. Teve uma novela que ele representa, que ele era uma drag na novela, e aí ele foi de Silvério drag buscar o Pereira, né? prêmio. Isso, Silvério Pereira. Ele ganhou o prêmio de homem do ano da GQ e ele foi de drag. E aí? Nossa, mas um homem tem que estar de terno, gravata? Não sei como assim ele está de drag. Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Por que, que o masculino tem que estar sempre de terno, gravata? O Billy Potter, por exemplo, ele tá sempre no Sim, Oscar com umas peças que a gente falaria, isso é meio feminina. Não, mas ele é um homem usando aquilo, um homem gay, mas ele tá usando peças que fogem àquela ideia. E aí os homens sim. já começam a olhar de outra maneira, né? De, você tá usando um brilho, você tá usando não sei o quê. Isso, essas camadas ajudam a desconstrução do que é masculino e do que é feminino, né? Porque eu acho que É, tá aí vamos um ponto muito importante para a masculinidade fluir, repensar. assim, e mudar, Sim. ser repensada. É, vamos caminhar para o final. Antes de a gente ir para o último quadro, eu quero agradecer os nossos apoiadores, que é a Galeria Lateral, Galeria de Arte, a plataforma Carta de Apresentação, e hoje tem um apoiador novo, que é a Palan Decor, que é um estúdio de design sustentável. Então é isso, são esses os apoiadores. Galeria Lateral, Carta de Apresentação e palan.decor. Sigam lá, que fortalece a gente, fortalece toda essa economia, são donos pretos, então isso é muito importante Maravilha. também. Mano, vamos para o nosso último quadro, tá quase dando nosso horário. O Já nosso tá quadro quase dando você uma hora já que a gente tá falando? já, mano, passa muito Meu rápido. Deus, mais uma hora não é nada. O nosso quadro você tem que conhecer quem que você selecionou aí. Ou o quê? Eu estou seguindo agora um canal, chama Muro Pequeno. Tem uns vídeos muito legais, assim, ele faz um conteúdo muito bacana. É um menino, eu esqueci o nome dele agora, mas é um menino negro, gay, e assim, ele traz um monte, ele trouxe eu descobri ele esses dias, assim, fui descobrir que tem um monte de conteúdo incrível, assim, mas conversando sobre masculinidade, tem ele falando, ele fez uma série chamada Potências Negras, em novembro do mês passado, do ano passado, que é bem legal. E aí ele ficou um mês inteiro só entrevistando personalidades negras. Então ele entrevistou, sei lá, desde gente da Batco, Lázaro Ramos, do Ed Luna, ele foi entrevistando muita gente e são muito legais as entrevistas para a gente entender um pouco de como está pensando a cabeça das pessoas, né, negras nesse momento, assim, né, o que está acontecendo, o que o povo preto está pensando sobre vários assuntos. Eu achei muito legal. É uma série bem legal, eu recomendo muito, assim. E o canal Legal, tem outras coisas também, é legal. Muro Pequeno. legal. Eu pensei em música, eu pensei numa banda norte-americana que estou ouvindo bastante, chama Black Pumas. É legal também. São os caras negros legais, assim, é meio que um soul meio desconstruído, meio pop, mas tem um meio rock também, é bem legal também. Black Puma Legal. é uma banda legal que eu tô ouvindo. Pensei em filme, assim, e pensei em Rafiki, que eu acho que é um filme Rafik, que tá nas plataformas, que são fáceis, acho que em todas as plataformas tem, tá fácil de achar, assim, dá para assistir, e é muito bom. É muito bom porque mostra uma visão de outro país, de outras pessoas, foge daquilo de Hollywood que a gente está acostumado a ver, discute outros assuntos. Eu acho interessantíssimo. Eu acho que é um momento ótimo para assistir.
Ontem eu assisti Spike Lee, também Vai, assisti Tem que peraí. fazer a coisa certa. É só três, né? Tá, já falei demais. Eu tenho 20 segundos. O meu é o podcast Negro da Semana no Spotify. É muito bom. E a série Sex Education na Netflix. É muito bom Ah, também. Fala de masculinidade, enfim, outras coisas. Eu quero agradecer todo mundo. 3,